Amém. Pai querido, Pai amado, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. E infinita é a Tua misericórdia, o Teu amor por nossas vidas, Jesus. Nós queremos colocarmos diante do Senhor nesse momento, pedindo perdão, Pai Santo, por nossas falhas e pecados, Pai Santo. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor, Pai, queremos louvar ao Senhor. Nós queremos entoar cânticos a Ti, Jesus. Então receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai, de forma agradável. Receba, Senhor Deus, no Teu santo trono, Pai. Nós Te louvamos por essa noite, porque nós temos essa oportunidade de estar com essa porta aberta, para falar da Tua palavra, para ensinar a Tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tudo que o Senhor faz, Pai, é bom, e o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Jesus. Por isso eu Te louvo, Pai. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém? Fique à vontade. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho, troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua.
Yeshua, Yeshua, oh, Tu és maravilhoso, Yeshua. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos essa oportunidade, Jesus, de Te louvar, de Te adorar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de falar contigo, Senhor. O Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Quando estamos em meio a aflições, o Senhor que é o nosso socorro. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar o fôlego todos os dias. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui para glorificar o Senhor, para Te exaltar. Obrigado por nos conceder essa oportunidade, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor continue a falar conosco. Ministra, Senhor Deus, através da Tua palavra, o estudo, que possamos compreender a Tua palavra, que é santa e verdadeira, Pai. E possamos aprender, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito por nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, Pastor Douglas. Som, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui na casa dele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, hoje nós vamos falar um pouquinho da quinta igreja, de Apocalipse, a igreja de Sardes. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então, se você que está aí na sua casa, dá um feedback para nós, como é que está o som, se você está conseguindo ouvir nitidamente aí, dá um joinha aí para nós, só para que a gente possa ajustar. Glória a Deus. Então a irmã falou que tá bom o som, Então vamos lá. A igreja de Sardes.
uma igreja cômoda. Essa igreja vai nos ensinar que o comodismo pode ser fatal. Então você que tem o costume de anotar, anota aí. A igreja de Sardes é a quinta igreja do livro de Apocalipse, citado no livro de Apocalipse, e vai nos ensinar que o comodismo de uma igreja pode ser algo fatal. Então, muitas vezes nós julgamos os outros pela aparência, né? Nós observamos o comportamento, nós tentamos entender os motivos, mas Jesus nos ensina, Ele julga o coração. Então, Jesus, Ele é alguém que vê o caráter da pessoa. Jesus, Ele vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja, né? Então, Jesus, Ele enxerga de uma maneira diferente que nós. Enquanto nós observamos, muitas vezes, a aparência, o comportamento, você tenta fazer um raio-x da pessoa, e aí você tenta entender os motivos, né? Por que aquela pessoa se comporta dessa maneira. Só que Deus é diferente. Ele vai ver o que está dentro do seu coração. Ele vai ver o seu caráter, onde o seu caráter é desenvolvido, né? Então, quando ele enviou essa carta para Sardes, ele contrariou a impressão, né, de que muitos discípulos tinham ali. Apesar de ter a tentação de uma igreja forte, de uma igreja ativa, Jesus viu as falhas daquela igreja e sabia que aquela congregação estava quase morta. Então ele disse: se não voltar a viver, ela seria tomada de surpresa, como se fosse um ladrão. Então, nós esquecemos de que Deus olha o coração, de que Deus olha a intenção do coração, e aí nós entendemos que nós podemos julgar pela aparência. Essa igreja parecia uma igreja ativa, ela parecia uma igreja forte. Então a primeira lição que você pode tirar daqui hoje é que muitas pessoas com a aparência de forte, muitas pessoas estão trabalhando na obra do Senhor, são ativas na obra do Senhor, mas espiritualmente estão mortas, estão morrendo. Então a mensagem inicial dessa carta é: volte a viver, volte ao primeiro amor, né? Por isso que ele fala assim no primeiro verso: conheça as suas obras, que têm nomes de que vive, mas está morto. Então muitas pessoas levam o nome de que estão vivos, frequentam a igreja, têm cargos, desenvolvem trabalhos, mas estão mortos espiritualmente. Essas pessoas não conseguem orar, essas pessoas não conseguem ler a Bíblia, essas pessoas não conseguem fazer uma devocional, essas pessoas não Então Sardes era uma cidade antiga, né, na região ali da Turquia, assim como a gente já tinha visto antes. Era uma cidade que ficava numa rota comercial muito importante da época. Então ela era tida como uma cidade próspera. Ela tinha um ribeiro, né, uma espécie de um rio que passava pela cidade. Quando passa a água é muito valorizado. É uma cidade que tinha muita produção de pedras preciosas, de ouro, né? Então era muito forte essa parte também. Só que também eles conseguiam produzir lã, tecido. Então ela se torna próspera. É uma cidade que tinha uma vida econômica ativa, mas era considerada uma cidade impenetrável, né? Então uma cidade muito fortificada. Mas é uma igreja, é uma cidade que nunca mais recuperou o seu prestígio, essa cidade. Então, essa era uma cidade com um passado muito glorioso, mas um presente de muita pouca importância, em termos políticos e comerciais, né? Então, eu quero que você deixe Deus falar no seu coração, que hoje
você pode estar na situação dessa cidade, que talvez você já foi alguém com um passado muito glorioso, vamos dizer, na obra do Senhor, mas hoje aquilo que você faz não tem mais tanta relevância. Por quê? Porque você talvez tenha andado morto. Então você já foi um homem, uma mulher de Deus, um instrumento foi usado e você estava ali ativo e trabalhando, né? Mas agora você já não produz mais bons frutos. Essa igreja tinha uma reputação forte, reputação a respeito do que tinha feito, de como tinha sido o passado dela, mas hoje não. Hoje é uma igreja que está, não está fazendo tanta diferença. E existem muitas pessoas que se encaixam nesse perfil, de que tem obras, mas estão mortos, ficou no passado. Tem nome de que está vivo, mas está morto. E eu queria perguntar para você, como é que anda o seu ministério? Como é que anda você para aquilo que Deus te chamou, né? A obra que Deus começou na sua vida, o que você está fazendo dessa obra, né? Então, vamos lá. O verso 1 vai falar daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, o 7 na Bíblia representa a totalidade, que é o número da perfeição, né? O número de Deus, alguns conhecidos assim. Então, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou então a perfeição, está apontando para a perfeição divina, né? Então, a ordem, aqui ó, ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, né? Então, aqui fala sobre totalidade, está falando da totalidade do Senhor, ou seja, Deus é quem consegue ver todas as coisas. Então, Deus, presta atenção nisso, não se pode esconder nada do Senhor. Deus, ele consegue enxergar todas as coisas. Então, talvez você tenha uma fama, ou já teve uma fama boa, de boas obras, mas Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe onde está a sua motivação, né? Então, conheça as suas obras, como em outras cartas, aquele que estava no meio dos candeeiros conhecia perfeitamente a obra do coração dessa igreja. Então, irmão, aqui a gente pode tirar o seguinte: não adianta você fazer bonito na frente das pessoas, se o seu coração não estiver nisso. Se o seu coração não estiver aonde você está, as suas obras não darão frutos. Frutos que sejam agradáveis a Deus. Então, se você está numa empresa, o seu coração tem que estar ali para que você possa produzir. Se você está empreendendo um negócio, o seu coração tem que estar naquilo ali para que haja prosperidade. E quando a gente traz isso para dentro do ministério, se o seu coração não estiver junto com você, os frutos que você produz não são frutos de qualidade. Suponhamos que você foi chamado para servir ao Senhor com louvor e adoração, mas se o seu coração não estiver naquilo, se você não estiver envolvido, se você não estiver verdadeiramente entregue àquela causa, vai ser só aparência. E o Senhor, ele conhece a obra do nosso coração. Então, se você foi chamado pelo Senhor a pregar, a evangelizar, e você está ali só por estar, só para fazer número, talvez só para fazer bonito, ou só para agradar alguém, não vai prosperar. O seu coração precisa estar nessas coisas, né? O seu coração precisa estar ali. Porque quando ele fala, tem nomes de que vives, mas está morto. Então, essa frase é uma frase que mostra a diferença entre reputação e caráter. Talvez a reputação seja boa, mas o caráter está corrompido. Então isso significa uma boa reputação, as pessoas veem de uma boa maneira, têm uma boa impressão daquela pessoa, só que o caráter dela é podre, por dentro dela está apodrecido. E tem muitas pessoas vivendo assim hoje, né? Vivendo de uma reputação boa, mas o caráter daquela pessoa, né? A fama daquela pessoa, ela tem uma fama boa, mas internamente
está apodrecido, é um caráter ruim, né? Então, o caráter é a essência real da pessoa. Então, nós temos que nos parecer com Deus no nosso caráter. Nós temos que ter o nosso caráter transformado. Aquele que roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Ou seja, nova vida, nova criatura, nova pessoa, né? Então, Deus está nos ensinando que não adianta você ter uma reputação boa, se o seu caráter for ruim. Quando você tiver um caráter transformado, aí sim você vai produzir frutos. Porque se o caráter da pessoa está danificado, o que acontece? Com o tempo, as pessoas vão descobrir que a reputação dela não era verdadeira, né? Então, as pessoas, na verdade, elas conseguem enxergar só o nosso exterior. Mas aquilo que passa no nosso coração, aquilo que passa na nossa mente, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, a intenção do nosso coração, quem vê é o Senhor. Só o Senhor consegue ver o que está no nosso coração. É Ele quem sonda os nossos corações. E Deus não pode ser enganado por ninguém. A igreja de Sardes teve uma reputação de ser ativa, né, de estar viva. Mas Jesus sabia que aquela igreja passava por dificuldades. Jesus sabia que aquela igreja estava morta. Então Jesus está dizendo aqui que, se você olhar o texto, ele não vai dizer que tinha algum falso mestre conduzindo o povo ao pecado. Mas ele fala de uma igreja aparentemente em paz. Mas era uma igreja que estava tomada pela indiferença. Ou seja, é uma igreja que só tinha reputação. É uma igreja que vivia somente de aparência. E quantas são as pessoas que vivem hoje somente de aparência? Quantas são as pessoas hoje que vivem somente de nome? Só tem nome. Só tem aparência. Mas internamente são pessoas podres por dentro. São pessoas que não sofreram uma transformação no caráter delas ainda. São pessoas que precisam mudar o seu modo de pensar. São pessoas que precisam mudar o seu modo de agir. São pessoas que precisam mudar a forma como estão servindo ao Senhor. Aí ele diz que essa igreja, no verso 2, tem que ser vigilante. A vigilância, irmão, é algo primordial na vida do cristão. Por falta de cuidado, por falta de vigilante, Sardes caiu. E tem muitos crentes, muitas pessoas ditas cristãs, que estão caindo porque não vigiaram. Estão caindo por falta de vigilância. Espiritualmente, elas estão se destruindo por falta de vigilância. Discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, ela cai se ela não vigiar. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, um servo do Senhor busca a direção de Deus. Um servo do Senhor, ele tem que estar constantemente em vigilância, assim como um soldado em serviço. Então, nós devemos aprender que ele está dizendo aqui, ser vigilante, né? Então, seja vigilante com aquilo que está entrando na sua casa. Seja vigilante com aquilo que está entrando na sua vida. Seja vigilante com as pessoas que estão rodeando você. Então, a mensagem desse momento aqui é que nós não devemos nos descuidar, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir, né? Então, um soldado bom, ele está sempre alerta, ele está sempre pronto, né? Ele está constantemente vigiando de modo perseverante. Nós temos que vigiar no modo que nós falamos, nós temos que vigiar no modo que nós olhamos, que nós pensamos, né? Então, ser vigilante. Aí outra parte fala assim, consolida o resto que estava para morrer. Consolida aquilo que está... Irmão, Jesus está dizendo, olha, essa igreja estava desviada. Ainda tinha um pouquinhozinho ali. E ele fala, olha, consolida. Ou seja, é uma tentativa de resgate que Jesus estava dizendo ali. A igreja estava quase morta, mas ainda havia uma esperança de se salvar.
talvez para quem eu estou falando nesse momento, é uma pessoa que está quase morrendo, mas não morreu. Ainda há uma esperança. E você está ouvindo o chamado de Deus. Olha, vigia, consolida aquilo que restou. Pega o pouquinho que ainda tem de temor no seu coração e toma uma atitude. Pega um pouquinho de temor que você tem a Deus, a palavra do Senhor, e tenha atitude com isso. Consolida, ou seja, fortaleça isso que ainda tem aí dentro de você, né? Então, essa igreja, ela tinha a chance de reavivar a congregação que estava morrendo ali. E Deus está nos falando nessa noite que se você usar aquilo que Deus colocou dentro de você, através do Espírito Santo, você pode consolidar aquilo que ainda tem aí dentro de você. Então, é um alerta. Consolida, fortalece aquilo que estava para morrer. Aquilo que tem só um pouquinho da presença de Deus, fortifica isso. Ainda tem um pouquinho de vontade de orar? Ore. Tem um pouquinho de vontade de ler a Bíblia? Leia, né? Consolidar isso. Não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Então, para ter uma reputação de ser uma igreja viva, parece que ainda havia alguma atividade em Sardes. Estava fazendo obras sem integridade. E aí eu pergunto para você, as nossas obras diante do Senhor têm sido íntegras? Então, essa igreja ainda fazia alguma coisa, mas era sem integridade. Deixa Deus falar no seu coração. Se você fazer algo sem integridade, o fruto também não vai ser bom. Se você estiver fazendo a obra do Senhor sem integridade, as suas obras vão ser reprovadas. Então nós precisamos entender que, acompanhado de boas obras, nós devemos ter integridade naquilo que nós estamos fazendo. Então, muitas pessoas obedecem aos mandamentos de Deus só da boca para fora. Elas não estão envolvidas. Elas não têm integridade nisso. O coração delas não está naquilo. Então muitas pessoas fazem coisas certas por motivos errados. Aí só querem ficar bonitinho na foto. Então Deus vê o coração, lembre-se disso. Quando ele fala aqui, irmão, isso é algo muito forte, eu não tenho achado íntegras as suas obras. Se fosse colocar tudo aquilo que você tem feito diante de Deus hoje, será que Deus acharia integridade naquilo que você tem feito ao Senhor? Será que o modo como você trata os seus irmãos é um modo íntegro? Será que o jeito que você serve ao Senhor, você está agindo com integridade? Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Sardes olhava para o passado glorioso dela. A igreja precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas. Ela olhava com um olhar de certa altivez. Mas Jesus está nos lembrando aqui que nós devemos lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Lembra-te do que Jesus já fez por você. Lembra de onde Deus tirou sua família. Lembra de onde Deus tirou você. Lembra dos livramentos que você já recebeu do Senhor. Valorize isso. Está na hora de você talvez valorizar aquilo que Deus tem feito para você. Está na hora talvez de você valorizar a obra do Senhor que Ele já começou na sua vida. Valorize aquilo que Deus te deu, irmão. Valorize a sua família, valorize o trabalho que você está hoje, valorize a igreja que Deus te deu para servir. Então falta você talvez valorizar, porque você esqueceu do que Deus fez. Então você deve lembrar do que Deus fez, da onde Deus te tirou. A Bíblia diz que nós estávamos no reino de trevas e fomos transportados para um reino de luz. Então se nós fomos transportados, nós fomos arrancados das trevas,
significa que nós não saímos por conta própria. Foi o Senhor que nos chamou, foi Ele quem nos tirou de lá. Então você deve valorizar, em especial, a sua comunhão com Deus, porque quando Deus te chamou, naquele primeiro amor, você tinha uma comunhão diferente, você está experimentando algo diferente. E muitas pessoas não estão valorizando a comunhão que eles podem ter com Deus. Muitas pessoas se esquecem da palavra de Deus, se esquecem da palavra de salvação, se esquecem que a Bíblia é totalmente contra o pecado, esquecem daquilo que Deus já revelou para elas na sua palavra e agora estão buscando os seus próprios prazeres. Tem muita gente esquecendo facilmente de Deus. Elas não lembram mais de Deus. Elas não estão mais lembrando do Senhor. E aqui ele está dizendo, lembre-se daquilo que Deus fez por você. Tem muita gente caindo porque está esquecendo do Senhor. Tem muita gente caindo, sendo destruído, sendo massacrado, sendo humilhado por Satanás, porque esquece daquilo que Deus tem feito na vida dela. Então, nós temos que entender que aquilo que Deus fez por nós, nós devemos sempre trazer na nossa memória, no nosso coração, para que isso seja motivo, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor. Nós não podemos esquecer da graça do Senhor, nós temos que lembrar para nos firmarmos na fé, temos que lembrar do que temos recebido. Por isso que nós ceiamos, né? Uma vez por mês nós juntamos aqui, participamos da ceia do Senhor. Então a ceia para o cristão é uma celebração, né? É como se fosse uma das principais reuniões dos cristãos, é quando eles ceiam junto, porque eles estão fazendo o quê? Lembrando do que Jesus fez, fazendo um memorial de Cristo, né? Lembrando de onde eles estavam, numa situação pecaminosa, mas agora estão como filho de Deus, agora podem se assentar, né, na mesa do rei. Isso é maravilhoso quando você consegue perceber isso, quando você consegue entender isso. Então, a dica para Sardes aqui era isso: se lembre da morte de Jesus, se lembre do sacrifício de Jesus. Então, quando você começar a lembrar disso, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais motivado pelo próprio Espírito de Deus. Então lembre-se, nós precisamos também não só lembrar daquilo que o Senhor fez, mas nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. O Evangelho não é apenas ouvir, o Evangelho é para obedecer, nós temos que obedecer. Aqui Sardes estava sendo desobediente, e Deus chama a atenção deles que eles teriam que se arrependerem para voltar às boas obras da obediência. Irmão, deixa eu te falar algo. Se você quer voltar, você precisa entender. Quer produzir bons frutos? Frutos justos, com integridade? Nós devemos nos arrepender das coisas erradas que nós fizemos, ou que ainda porventura estamos fazendo. Então é um chamado para que você olhe para a sua vida, nesse momento, veja o que está errado, veja o que está impedindo você de participar dessa comunhão. Olhe na sua vida nesse momento e comece a analisar o que está impedindo você de ter uma comunhão mais próxima de Deus. Por que você não consegue se aproximar de Deus mais? Por que você não consegue mais se ajoelhar diante do Senhor e abrir seu coração? O que está impedindo você? Qual é a situação que precisa ser resolvida? Porque ele vai mais adiante aqui e fala assim: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, a figura de um ladrão, encontrando pessoas despreparadas, é comum nas Escrituras. Jesus empregou essa ideia várias vezes no seu trabalho, né, missionário. E os apóstolos também acabam imitando esse exemplo nas suas cartas. Jesus prometeu vir como ladrão.
Porque o ladrão, ele chega quando se está despreparado. Ele chega geralmente quando não há uma vigilância, quando você não está sendo vigilante. Então, Jesus está dizendo, olha, se você não vigiar, eu vou pegar você de surpresa. Se você não vigiar, não mudar a sua vida, a gente pode se encontrar repentinamente. E quando um ladrão vem, ele leva o que você tem de valioso. Quando um ladrão vem, ele tira de você aquilo que é precioso, geralmente. E quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo, olha, ainda não vim contra você. Há uma chance ainda. Mas você precisa vigiar. Você precisa voltar a ter temor no seu coração. Então, muitas pessoas estão sendo pegas de surpresa, no sentido de que não estão vigiando, na verdade, porque o aviso está tendo. O Senhor está avisando, Deus está falando, Deus está confirmando, Deus está usando pessoas. Mas ainda assim existem pessoas com um coração duro, que não se arrependem. E ele vai dizer aqui no verso 4, poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, ainda há um povo de Deus que se mantém fiel. Ainda há no meio da igreja, mesmo que ela esteja contaminada, pessoas que ainda estão com as suas vestes limpas. Pessoas que levantam as suas mãos e Deus recebe o seu louvor, recebe a sua adoração, porque não há culpa no sentido de pessoas que estão vivendo de maneira errada. São pessoas que erram, sim, mas são pessoas que estão procurando mudar as suas vidas. São pessoas que quando Deus fala ao coração delas de determinado erro, ela corre lá e conserta aquela situação. Então, esses são as pessoas que a Bíblia diz que são poucas. Então, não se engane, são poucas pessoas que não contaminaram as suas roupas ainda. São poucas as pessoas que se mantêm fiel. Ele está dizendo aqui, no meio de uma igreja quase morta, Jesus ainda encontrou pessoas fiéis naquele lugar. E esse fato vai nos fazer lembrar de que o julgamento vai ser individual. Eu comentava isso agora há pouco com o diácono daqui nosso aqui, de que Jesus vai te julgar por aquilo que você fez. É individual. Jesus não vai me julgar por algo que você fez. Ele vai me julgar segundo as minhas obras. E assim vai ser com você, assim vai ser comigo, assim vai ser com todos. Então, nós temos que ser essas pessoas, esses poucos fiéis. O desafio é, no meio de uma igreja morta, ainda existe aqueles fiéis. E hoje, no meio da igreja do Senhor, quem é você? Quem é você hoje no meio do povo de Deus? Você é aquele que já se entregou? Você é aquele que vive de qualquer jeito? Ou você é aquele que está mantendo as suas vestes limpas ainda? Você é alguém que está tentando manter suas mãos limpas, sem culpa, para quando você levantar a sua mão, Deus possa receber o seu louvor, possa receber a sua adoração. Poucas pessoas estão conseguindo viver dessa maneira. Então, cada um de nós vamos receber segundo aquilo que nós fizemos. Então, o que você está fazendo com o corpo de Cristo? O que você está fazendo como igreja do Senhor? Então, essa carta, por mais que ela tenha sido escrita, direcionada a uma igreja, ela é uma carta pessoal. Porque a salvação, ela é pessoal. Salvação não é coletiva, irmão. Você crente não vai levar sua família para a igreja. A sua família só vai se eles receberem Jesus como o Senhor. A salvação não é algo coletivo, porque senão seria fácil. A gente botaria um pastor aqui, crente mesmo, né? O pastor pagaria o preço para ser fiel, e ele levaria a igreja toda com ele. Mas não é. A salvação é totalmente individual. É algo entre você e Deus.
Não devemos também, nós temos que entender que nós não podemos tolerar o pecado dentro das igrejas, né? Nós não podemos deixar com que os nossos irmãos se afundem na nossa frente. Nós temos que ver alguém se contaminando, tentar tirar, tentar puxar para perto, orar ao Senhor, falar: Senhor, tem misericórdia, eu creio que o Senhor morreu por ele. Josué falou algo interessante, falou assim: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Então, que você pudesse ter essa certeza no seu coração, que você e a sua casa pudessem servir ao Senhor. Fala: Senhor, acha em mim, Deus, um verdadeiro adorador. Senhor, eu estou aqui, Deus, para poder me manter fiel. Me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas limitações, Senhor. Senhor, eu andei afastado, eu andei perdido, mas eu estou aqui agora, Senhor. E aqui ele vai fazer ele vai dizer que pessoas que sabem, olha só, pessoas que sabem do pecado do outro e não ajuda a corrigir, ele está errado. Porque você precisa corrigir. Nós devemos ser participante também na vida do corpo por um todo. Não devemos ser cúmplice na obra das trevas. Se você sabe que está errado e fica quieto, você se torna cúmplice. Nós somos testemunhas, não cúmplice, né? Então ele vai dizer assim, ó, andarão, verso 4, andarão de branco junto comigo. Já andavam de vestiduras brancas, sem as manchas do pecado. Esperava andar com Jesus de roupas brancas, representando a vitória final sobre o pecado. Então, andarão futuro, né? Então vão andar junto comigo, vão estar na glória, vão morar no céu junto comigo. Então, significa vitória sobre o pecado. Lá no céu o pecado não vai entrar, não vai ter mais como nós sermos dominados pelo pecado, né? Então, quando fala, cadê verso 4? Andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Presta atenção nisso, irmão. Quando fala que são dignas, não é que a pessoa é digna por si só, mas o sangue de Jesus agora me faz digno para morar no céu. A graça derramada sobre a minha vida me dignifica agora. Eu estou digno, porque Jesus morreu por mim, porque Jesus me lavou, porque Jesus me curou, porque agora eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, então eu sou digno de entrar no céu com Ele, de andar junto com Ele, né? Então, são dignos, ou seja, aquele que é fiel se torna digno. Como eu disse, não por mérito próprio, mas por ser salvo pela graça. Pessoas que andam em boas obras determinadas por Deus. Você quer ser digno? Olha onde você está andando, o que você está fazendo, né? Verso 5. O vencedor, né? Cadê aqui? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. A mesma promessa feita aos puros em Sardes se aplica também ao vencedor, que terá vestiduras brancas da pureza, algo vitorioso, né? As pessoas de vestiduras brancas participaram da grande festa de louvor ao Cordeiro. Então, só vai participar da festa do Cordeiro os vencedores, aqueles que permanecerem, aqueles que não sujarem as suas roupas. E tem a promessa aqui ainda no verso 5, dizendo assim: de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. E esse livro da vida ele é mencionado várias vezes na palavra de Deus. Então, Paulo disse também que as pessoas que cooperam com ele no Evangelho tinham o seu nome escrito no livro da vida. Jesus disse que os nomes dos vencedores se mantêm puros. Esses também estão no livro da vida. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus e servem falsos mestres não têm os seus nomes escritos.
no livro da vida. Então, nesse julgamento que haverá, esses vão ser condenados ao lago de fogo, junto com Satanás e todos os seus demônios. Agora, por um outro lado, na cidade santa, na cidade iluminada pelo próprio Deus, pela glória de Deus, somente vão entrar aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Então, se você quer morar nesse lugar maravilhoso que a Bíblia descreve, você precisa se deixar ser digno por Jesus. Você precisa receber Jesus como o Senhor da sua vida. E tem mais promessa aqui no verso 5. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. Jesus prometeu nos confessar diante do Pai. Todo aquele que confessa o meu nome diante dos homens, prometeu Jesus, também estaria sendo confessado por ele diante de Deus Pai. Negar o nome daqueles que envergonham também o nome dele. Eu não sei se você consegue, se eu consigo transmitir para você, mas pensou no privilégio que é Deus falando seu nome, Jesus falando o seu nome para Deus? Pessoa falar, Maria Marli é minha, Luiz Daniel é meu. É um trem, sim, de louco, como diz o mineiro. Para a gente olhar para nós cheio de falhas, cheio de defeito, não tem, cheio de, né? Geralmente a gente chega numa igreja quando está tudo arrebentado na nossa vida. Aí a gente conhece a palavra da verdade, que não fica alisando muito. O verdadeiro evangelho, ele não alisa, ele confronta a vida das pessoas. Aonde a primeira mensagem que vai ter é falar assim, ó, você é um pecador, você errou. Você está separado de Deus. Hoje você está na condição de inimigo de Deus. Mas aí Jesus vem e oferece a sua graça, o seu amor. E agora nós podemos ser chamados de dignos. Ele tira toda a sujeira e nos oferece uma roupa limpa para vestir. Ele limpa as nossas vestes, ele tira a nossa culpa, ele tira a nossa vergonha, né? Então, quem tem ouvidos, ouça. Então, a igreja deveria prestar atenção. Então, Jesus está dizendo, olha, presta atenção no que eu estou falando para vocês. A gente já está aqui na quinta carta, né, do Apocalipse. Então, essa igreja nos ensina que nós temos que ser vigilantes. Que nós temos que fortalecer o que ainda sobrou em nós. Muitos estão à beira da morte, mas ainda não morreram. Ainda há uma esperança para você. Deus está dizendo, se levante, se coloque em pé e fortaleça aquilo que ainda sobrou, daquilo que você recebeu, né? Lembra do que sobrou dentro de você, se arrepende, lembra de onde você começou, né? O que Deus fez na sua vida. Isso também nos ensina, irmão, que o processo de morte espiritual de uma pessoa acontece lentamente. Você quase não percebe. Você vai deixando de ler a Bíblia, você vai deixando de orar, você vai deixando de servir ao Senhor, você vai deixando situações erradas entrar na sua vida. Ou seja, já começou o processo de morte e você nem percebeu muitas vezes. Já começou o processo de morte e você nem está percebendo. Essas pessoas aqui não estavam percebendo. Sabe por quê? Porque o passado delas era glorioso. Porque elas tinham uma boa reputação no passado. Mas Jesus julga o coração. E Jesus conhece o verdadeiro estado do nosso coração nesse momento. Jesus conhece cada discípulo, cada igreja, cada pessoa, cada servo dele. Então, quando ele nos chama para ouvir, nós devemos prestar atenção. Então, as lições que nós tiramos daqui, finalizando, seja vigilante. Cuidado com aquilo que está entrando na sua casa. Cuidado com aquilo que está entrando na sua vida. Cuidado com o que está entrando no seu coração.
Fortalece o pouquinho de Deus que ainda tem de você aí. Fortalece o pouquinho de temor que tem aí em você ainda. Você talvez está à beira da morte espiritual. Você talvez nem percebeu, mas lentamente você foi se afastando de Deus. Porque hoje você não é mais como você era quando você se converteu. Algumas coisas foram acontecendo e foram te afastando lentamente. Então lembra do que está acontecendo. Guarda isso no seu coração. Pega isso que sobrou, guarda no seu coração. Ore ao Senhor, fala: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu me arrependo dessa vida que eu tenho levado, de estar morrendo lentamente, Senhor. Senhor, eu nem percebi o quanto eu me afastei do Senhor. Eu nem percebi como que outras coisas foram entrando na minha vida, Senhor, tomando o seu lugar. Eu nem percebi, Deus, que eu fui dando lugar a outras coisas, priorizando outras coisas e deixando o Senhor de lado, Deus. Mas hoje o Senhor trouxe uma palavra para mim que me chamou a minha atenção. Senhor, eu preciso voltar. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu queria orar com você nesse momento. Incentivar você a estar conosco às terças-feiras. Incentivar você a estar conosco nas quintas-feiras, nas reuniões de oração também. Nos cultos de louvor e adoração ao Senhor. Mas nessa noite eu quero incentivar você a orar por você. Talvez você seja hoje essa igreja aqui. Talvez hoje você seja a igreja de Sardes, que se acomodou. E essa igreja nos ensina que o comodismo na vida do crente pode ser fatal. Pode levar você à morte. Se acomodar, você pode morrer. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, tira todo o comodismo do nosso meio, Senhor. Tira, Senhor, a aparência de que está tudo bem, Senhor, e muitas vezes não está. Senhor, nós não queremos viver de reputação do passado, nós queremos viver na Tua presença, Senhor. Então, Senhor, reaviva, Senhor, aquilo que está em nós. Traz à luz, ó Deus, aquilo que está no nosso coração, ó Deus, aquilo que está escuro, Senhor. Deus, que nós possamos lembrar daquilo que nós recebemos do Senhor, daquilo que nós ouvimos, das Suas palavras, Senhor. Que nós possamos guardar no nosso coração, ó Deus. Traz arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Traz arrependimento, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a nos levantarmos, a nos posicionarmos, Senhor. A colocar, ó Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas o Senhor, o nosso compromisso com o Senhor, ó Pai. Nós não queremos viver de aparência, Senhor. Os nossos casamentos, as nossas famílias, o nosso ministério. Tira toda a aparência, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Esta é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Amém.